Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente está falando sobre uma região que a gente chama de região do crescente fértil. O que significa isso? Significa que é uma região dependente de rios, dependente da fertilidade desses rios, das cheias desses rios. Enquanto Mesopotâmia, a gente entende o meso do nome como meio e Potâmia ou pótamos como água. Logo, é uma região entre rios. Rios esses, Tigre e Eufrates. O que isso significa, afinal? Que além dessa região ser uma região completamente dependente desses dois rios, ela também trabalhava, ela criou a sua sociedade baseada nesses rios, nas cheias desses rios. Então, o que nós temos são canais de irrigações que fizeram com que houvesse um auxílio direto para a agricultura dessa região e também para o desenvolvimento econômico, social e político, que foi arquitetado em torno dessa forma de vida. A partir da Revolução Neolítica, que é justamente o momento em que a gente sai da pré-história para uma sociedade mais complexa, a gente de fato tem uma nova forma de organização. E essa nova forma de organização, ela se divide entre econômica, social e religiosa, que nessa região também era algo muito preponderante. Enquanto economia, a gente entende a parte comercial. Enquanto sociedade, a gente entende a necessidade de proteção. Enquanto religiosa, a gente entende a necessidade ou a normatização dos cultos religiosos que nessa época eram politeístas, ou seja, tinha uma diversidade de deuses, diversidade de pessoas, ideais para que essa sociedade conseguisse se sustentar, para que fosse uma base, algo a se inspirar e, com certeza, a cultivar os ideais e ideologias que foram surgindo através da Revolução Neolítica. Bom, através dessa complexibilização dessas sociedades que vieram logo depois da Revolução Neolítica, a gente tem então a criação de cidades, que a gente chama de cidades-estado. Elas serão nosso norte a partir daqui, porque toda a antiguidade oriental, ela tem um norteamento a partir das cidades-estado, que são quase como polos econômicos, políticos, inclusive religiosos, como na Grécia, como a gente vai ver um pouco mais para frente, que no caso não é mais no Oriente, mas teve com certeza uma influência direta a partir também da Revolução Neolítica. A partir da criação dessas cidades, por volta de 4000 a.C., a gente tem Kish, Ur, Lagash, Nippur e Uruk. Dentre essas, Ur e Uruk, a gente tem principalmente a potência comercial e a potência religiosa, ou seja, a construção de templos para esses deuses, que a gente já falou aqui sobre o culto numa das divisões sociais dessa nova forma de organização. Bom, a partir da criação dessas cidades, a gente precisa de uma forma, de um jeito de coordenar essas cidades. E como isso é feito, afinal? A partir da junção de dois poderes. Se a gente está falando de uma sociedade que se complexibiliza e, além disso, cria toda uma doutrina em torno daquilo que acredita, em torno de suas ideologias, a gente também tem uma junção desses poderes que, teoricamente, seriam poderes de controle, que são o religioso, que são os sacerdotes ou os zigurates, como a gente costuma chamar, e os patese, que é o poder político. Então, todo o controle dessas cidades novas, dessas cidades-estados, que são independentes e autônomas entre si, passa a estar numa interligação entre o poder religioso e o poder político. A gente está falando aqui desde o início de uma divisão, uma nova forma de organização, de complexibilidade, de novos
Oi, tudo bem? Esse conteúdo que você está assistindo é original da nossa plataforma de preparação para os concursos dos bombeiros. Aqui no Perspectiva, a gente só trabalha com concursos dos bombeiros. E em São Paulo com bombeiro e polícia, já que em São Paulo o bombeiro é policial. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. E para não perder nenhuma informação, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Na descrição desse vídeo, você acha alguns links importantes para descobrir todas as informações dos concursos dos bombeiros, como salário, plano de carreira e uma série de outras coisas sobre a profissão. E vamos lá de volta para o vídeo. Estreitamentos. A gente precisa falar sobre esses povos. Povos foram criados nessa época. Dentre esses povos, nós temos os três principais: os sumérios, os babilônicos e os neobabilônicos. Não à toa, os neobabilônicos carregam o mesmo nome do grupo do meio. A gente vai entender o porquê. Mas vamos do início, né? Os sumérios, eles inauguraram a nossa maior fonte da vida, quase, a escrita. Eles utilizavam uma escrita chamada de escrita cuneiforme. Por que escrita cuneiforme? Porque o objeto com o qual se fazia essa escrita era em forma de cunha. Então ele tinha quase como um ponto de interrogação, uma curvinha. Eles eram feitos, né? Essas escritas eram de fato estabelecidas através de uma tábua de argila, onde a gente derretia, né? Era derretida a argila, e esses desenhos eram feitos para que, para eles, aquilo ali fosse um objeto de comunicação. Além da escrita, a gente teve a tentativa de unificação. A partir de Sargão I, um rei que reúne seu exército para tentar, de fato, uma unificação desses povos e, obviamente, um aumento de seu poder. A gente tem, portanto, um novo povo, os acádios. Essa sociedade acadiana recebe esse nome por conta da cidade-estado em que surge, Acádia, ou Acade. E aí a gente passa para uma outra fase. Essa segunda fase, ela tem a ver com a chegada dos babilônicos. Como esses babilônicos surgem? Principalmente, a gente tem que dizer que a região do Iraque era a região em que esses babilônicos estavam, né? Era a cidade-estado em que eles estavam. Como eles surgem, afinal? A partir principalmente de um momento de grandes guerras e conflitos. A gente está falando aqui sobre a reunião de um exército. E quando a gente fala sobre uma unificação, a gente com certeza fala sobre pessoas e indivíduos dentro daquela unificação, dentro daquele processo, que se opõem a algumas questões. E foi isso que aconteceu. A gente fala sobre um domínio assírico ou domínio dos assírios, sobre o povo ou os povos da Suméria e uma decadência dessa cidade. É assim que os babilônicos surgem. E eles surgem trazendo uma nova forma de vida ou uma nova base mais arquitetada ou melhor arquitetada do que a dos sumérios, que foi a forma de escrita. Aqui surge o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele recebe esse nome por conta do imperador Hammurabi. E ele tem uma lei que é uma lei muito famosa entre a gente, é quase um dito popular, que é a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, que significa nada mais do que aquilo que você faz é aquilo que você recebe como punição. E aí, esse Código de Hammurabi, ele continha leis, ou seja, a legislação daquela região, daquele território, a fim de regrar a vida cotidiana. E foi um código de leis escritas que inaugurou a forma de se escrever leis. Posterior a isso, toda essa novidade, a gente tem os neobabilônicos, que surgem mais ou menos durante um outro momento em que ocorrem novas guerras, ocorrem novos conflitos. E aí esses neobabilônicos recebem esse nome justamente por conta, além da região, também por conta das questões culturais. E aí a gente tem como líder, como imperador, o famoso Nabucodonosor.
E ele não é o seu pai, né? Nem seu avô. Ele é o Nabucodonosor II. Portanto, nesse momento, a gente tem já uma nova formulação de cultura, uma nova formulação de sociedade, já muito mais complexibilizada do que a do início e um pouco mais arquitetada, haja vista o nascimento da escrita e haja vista o nascimento de um código de leis escritas já com os babilônicos. Aqui, a gente tem o nascimento de um novo povo, os caldeus. E esses caldeus conseguiram, juntamente com Nabucodonosor, uma expansão absurda do território, que conseguiu agregar a Síria, a Palestina e Jerusalém. É aqui que a gente começa a falar sobre um cunho mais religioso também. É em Jerusalém, na Síria e na Palestina que a gente tem um pouco mais à frente a questão bíblica, a questão da terra prometida, a questão dos hebreus. Então, tudo isso já começa a ser norteado a partir desse momento. No mais, além disso, os neobabilônicos ficaram conhecidos pelos jardins suspensos da Babilônia. Que jardins eram esses? Esses jardins, eles foram criados, foram arquitetados por Nabucodonosor para uma de suas esposas. Sim, ele não tinha uma só, ele tinha algumas. E uma de suas esposas, que morava em uma região onde existiam belos jardins, sentia muita falta de sua casa. Por isso, ele criou esses jardins suspensos, que ficaram muito famosos porque eram belíssimos, para que ela se sentisse um pouco mais ambientada e um pouco mais feliz. Bom, a Mesopotâmia, no resumo, é aquilo que a gente tem no crescente fértil, numa região que necessita das cheias dos rios e que é controlada a partir dos canais de irrigação e da agricultura. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até!